Olá, Luiz Gonzaga, o senhor da PNL. Hoje, nessa quarta aula, ainda do módulo 1 do nosso curso PNL, a magia da transformação humana, eu trouxe algumas informações, fatos históricos que deram origem à programação neurolinguística. E, claro, trouxe também as principais definições sobre a programação neurolinguística. Quem foram os criadores, como foi que ela surgiu e por que surgiu. Então, vamos lá. Veja. O que é e como surgiu a programação neurolinguística? A programação neurolinguística, o PNL, ela surgiu na década de 70, certo? Na Universidade de Santa Cruz da Califórnia. E isso ocorreu porque dois estudantes de psicologia, o Frank Puselic e o Richard Bandler, eles queriam entender por que alguns profissionais que atuavam na área deles eram bem-sucedidos, sempre obtinham resultados espetaculares, sempre alcançavam os resultados desejados. E muitos outros, apesar do esforço, apesar da inteligência, não conseguia resultados desejados. Então, eles tiveram acesso a esses três profissionais, que foram a doutora Virginia Satir, que trabalhava com terapia familiar, o doutor Fritz Perls, que trabalhava com gestalt terapia, e o médico hipnólogo Milton Erickson. Depois que eles tiveram acesso a esses três profissionais de excelência, eles passaram a acompanhar tudo, anotar comportamento, anotar crenças, anotar a forma como eles se vestiam, anotar, inclusive, o sotaque carregado que o Fritz Perls apresentava, participaram de sessões, anotaram sessões, tiveram acesso à vasta bibliografia que esses três expoentes expunham. E depois de todo esse percurso, depois de todas essas anotações, eles trouxeram tudo isso para a Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, e passaram a discutir essas anotações no que eles denominaram grupo meta. Ocorre que o Frank Puselic se desentendeu com o Richard Bandler. E, nesse momento, o professor John Green, que era professor de linguística da Universidade de Santa Cruz da Califórnia, entendendo que todo aquele material coletado tinha sentido, era relevante, ele passou a integrar a equipe junto com o Richard Bandler. E aí, nos anos, ou exatamente no ano de 1975, o Richard Bandler, juntamente com o Dr. John Green, que era linguística, lançaram oficialmente a programação neurolinguística. Inclusive, nessa ocasião, eles publicaram também o primeiro livro da programação neurolinguística, que se chamou Estrutura da Magia. Realmente é um livro que eu, inclusive, recomendo, é um livro histórico, e é um livro que, de fato, contém a história da programação neurolinguística, certo? Bom, finalmente, depois de uma exaustiva discussão sobre todo esse material que eles colocaram, certo? Uma análise criteriosa, eles chegaram à conclusão que todos nós, seres humanos, funcionamos à base de programas mentais ou arquivos mentais. E esses programas mentais, esses arquivos mentais, essa programação, ela resultava da percepção que a gente tinha do evento que estava vivenciando, dos significados que a gente atribuía e da interação desse significado, dessas palavras que a gente estava atribuindo ao evento vivenciado com o cérebro, certo? Quando essas informações chegavam na nossa mente, elas causavam transformações neurológicas, produziam substâncias químicas ou neurotransmissores, e isso realmente resultava no arquivo mental ou na programação mental. Então, essa foi a grande descoberta que o Richard Bandler e o John Green fez, foi descobrir que realmente todos nós
funcionamos à base de programas mentais ou de arquivos mentais. Isso significa dizer que as nossas respostas a todos os eventos que nós vivenciamos é função dessa programação mental, desse arquivo mental, ok? Dito isso, eles procuraram, evidentemente, algumas definições para atribuir à PNL. Existem várias definições, evidentemente, eu trouxe aquelas que realmente eu acho que são as mais importantes. Tá? A primeira delas diz o seguinte: PNL é uma forma avançada de comunicação. E isso é muito verdade. A partir do momento que você conhece, que você internaliza os conceitos, os pressupostos, os princípios da programação neurolinguística, você passa a ser uma pessoa que tem uma comunicação consigo mesmo mais efetiva e, evidentemente, você também passa a ter uma comunicação mais efetiva no ambiente que você vive, com as pessoas que vivem no seu entorno. Então, sem dúvida nenhuma, a PNL é uma forma avançada de comunicação. Nós sabemos que tudo que nós obtemos na vida, em maior ou menor grau, depende da nossa comunicação. Tanto a nossa comunicação interna, que são os nossos diálogos internos, os nossos pensamentos, quanto da comunicação externa, que é aquela que eu faço com as pessoas, com os colaboradores, etc. Uma outra definição da PNL diz o seguinte, que PNL é tudo que funciona. De fato, a partir do momento que eu trago as informações corretas, as informações que, de fato, vão me levar ao meu objetivo, tudo vai funcionar. Porque realmente eu internalizei, signifiquei a experiência de modo que me fortaleceu. E isso vai me levar a um resultado desejado. E isso é tudo que funciona. Uma outra estratégia, ou uma outra definição da PNL, ela nos diz o seguinte: PNL estuda a subjetividade humana. Verdade. Isso significa dizer que ninguém internaliza a realidade vivenciada tal qual ela é. Nós apenas internalizamos a nossa interpretação da realidade. Portanto, a interpretação que nós damos a qualquer evento que estamos vivenciando depende das nossas expectativas, certo? E, portanto, depende da nossa subjetividade, ok? Uma outra definição interessante também da PNL, ela diz o seguinte, que PNL é a modelagem da excelência humana. Realmente, essa é uma definição raiz, porque foi a modelagem do Dr. Fritz Perls, da doutora Virginia Satir e Dr. Milton Erickson, que realmente deram origem à PNL. Como nós vimos, o Frank Puselic e o Richard Bandler, eles fizeram como se uma cópia do programa mental dessas pessoas, certo? Fizeram uma modelagem dessas pessoas e realmente disso surgiu a programação neurolinguística. Daí, PNL ser definida como um modelo ou uma modelagem da excelência. Outra definição da PNL nos diz o seguinte, que a PNL é o estudo da estrutura subjetiva da realidade. Realmente, nós já vimos que nós não internalizamos a realidade que estamos vivenciando. Nós apenas internalizamos a nossa interpretação, portanto, a nossa subjetividade. E essa representação interna que a gente faz da realidade é exatamente sobre ela que a PNL trabalha, que a PNL faz a reprogramação mental. Ok? Outra definição também interessante nos diz o seguinte, que PNL é a habilidade de aprender a habilidade. Isso significa dizer que, a partir do momento que você conhece a PNL, que você pratica as estratégias e as ferramentas, você encontra outras maneiras
de aprender habilidades. Isso porque a PNL vai te dar uma visão mais ampla do mundo, a PNL vai te dar uma outra visão de si mesmo e uma outra visão das pessoas. Então, a partir desses mapas mentais formados com muitas estratégias mentais, nós passamos a aprender outras habilidades, certo? Aprender de forma mais consciente e, evidentemente, tornar essas habilidades e essas competências uma competência inconsciente, como nós vimos no início do curso. Outra definição da PNL nos mostra o seguinte, que ela estuda os padrões ou a relação entre a linguagem, o cérebro e o corpo. Veja que é a linguagem, que são os significados que nós estamos atribuindo às experiências vivenciadas, que se liga com o cérebro, certo? E dá origem a uma programação mental. E essa programação mental, ela resulta em pensamentos, diálogos internos, que ocorrem na mente, consciente ou inconsciente, e esses pensamentos, eles são manifestados no nosso corpo através de emoções e comportamentos. Então, perfeita definição. A PNL estuda a relação ou os padrões que ocorrem entre a linguagem ou os significados que nós atribuímos à experiência vivenciada, o nosso cérebro, porque essas informações, como eu disse, elas vão causar conexões neurais, vai haver produções de neurotransmissores, e isso vai dar origem a um arquivo. E esse arquivo nos leva a pensamentos, a estados emocionais e comportamentos. As emoções e os comportamentos, eles são manifestados no corpo. Então, veja que realmente a relação linguagem, o significado, cérebro e corpo é uma relação estreita e é uma relação de muito interesse para a programação neurolinguística, ok? De fato, se a gente resumir tudo que foi dito até agora, nós vamos perceber que a programação neurolinguística é, de fato, um manual para que a gente aprenda a controlar os nossos pensamentos, a controlar os nossos estados emocionais e a controlar os nossos comportamentos. Esse vídeo, deixe o seu like e me siga nas redes sociais. Instagram, @Senhor da PNL, e YouTube, @Senhor da PNL. Nós sempre estamos disponibilizando conteúdo rico para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento pessoal, baseado em programação neurolinguística ou reprogramação mental. Portanto, mais uma vez eu te peço, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e me siga nas redes sociais.